Muito bom dia, terceiro e último dia do Portugal Air Summit 2024, nesta sua 7ª edição, um dia mais lúdico, dedicado ao Air Show, mais logo depois de almoço, mas o dia em que vamos ter ainda aqui diversos temas para abordar nestas conversas informais de breves minutos, onde teremos neste espaço vários convidados ainda neste sábado. Recordar-vos aqui que já por aqui passaram temas como o emprego, a educação na vertente do ensino superior, o turismo ou os transportes, a ação social na sua vertente da habitação, a economia sustentável em termos ambientais, a juventude ou também a economia num outro setor, no setor cortiçado. Para o primeiro momento de conversa que eu convido quem quiser assistir aqui junto a nós desta manhã, a nossa convidada, a doutora Ana Isabel Silva, bom dia, historiadora técnica superior do município de Pontessor, e vamos aqui falar de moinhos. Pontessor é uma terra de moinhos, ou um conceito de moinhos de vento, de moinhos de rodízio. Mas vamos começar por algo que é relativamente recente, pela inauguração do Centro Interpretativo de Moinologia de Foz de Arrão. Doutora Ana, como nasceu este centro e o que é que nós podemos lá? Bom dia, obrigada pelo convite. O Centro Interpretativo de Moinologia de Foz de Arrão foi inaugurado recentemente. É mais um equipamento da área da cultura do município de Pontessor e destina-se a valorizar esta memória, este património histórico associado aos moinhos aqui no nosso território. Está localizado na freguesia de Foz de Arrão, precisamente a ligação a um moinho de vento que ali existiu e que teve uma importância muito significativa para a vida da comunidade ao longo de todo o século XX. Moinho de vento esse que já tinha sido recuperado, e o centro interpretativo vem dar uma nova amplitude ao tratamento deste tema. Pretende-se que ali seja abordada a temática dos moinhos, não só a nível local e regional, mas também a nível nacional e inclusivamente mundial. O centro conta com uma exposição permanente, organizada em 3 salas, e propõe-nos uma viagem que vai desde os saberes, a simbologia, as tradições associadas aos moinhos no imaginário mundial, e que termina com os moinhos do futuro, porque tem também esta vertente de preocupação com a sustentabilidade, com a educação ambiental, que está associada ao facto de os moinhos trabalharem com energias renováveis, não é? O ar, o vento, a água, e portanto tem também esta vertente muito presente. Para além disso, o centro conta também com uma sala de exposições temporárias, onde se realizarão exposições diversas que permitirão aprofundar algumas das temáticas tratadas na exposição permanente e outras, e com o Fun Lab, que é uma valência de caráter lúdico-pedagógico, destinada essencialmente ao público infantil pré-escolar e do ensino básico, que tem assim a cenografia de um laboratório futurista ou uma nave espacial, com vários equipamentos interativos que permitem às crianças lidar com esta temática dos moinhos e particularmente dos moinhos do futuro associados à tecnologia, às energias limpas, à descarbonização, portanto também para tornar a sua visita a este espaço mais interessante, mais interativa. Portanto, fica aqui o apelo para uma visita ao Centro Interpretativo de Moinologia de Foz de Arrão. Qual é que foi, vou apelar a sua formação académica de historiadora, qual é que foi a importância quer dos moinhos de vento, e nós temos, o mais conhecido será o moinho de vento de Foz de Arrão, mas também temos outros moinhos, apesar de não recuperados noutros locais do Conselho, mas qual é que foi a importância quer dos moinhos de vento, quer dos moinhos de rodízio na história, especialmente do século XX, século XIX, em Pontessor e no seu Conselho? Bem, na verdade, a história dos moinhos no território remonta ao século XIII, pelo menos.
E estou a referir-me aqui a moinhos de água de rodízio, que aproveitam a energia, sobretudo da Ribeira de Sor, mas também dos seus afluentes, em particular a Ribeira de Longuemel. Portanto, a referência mais antiga que nós temos à existência de moinhos aqui no território data precisamente do século XIII, como estava a dizer, é uma carta régia em que se confirma a doação de uns moinhos existentes na Ribeira de Sor, é um documento inclusivamente escrito em latim. Depois existem várias outras referências para o século XVI, para o século XVII, à existência de moinhos na Ribeira de Longuemel e na Ribeira de Sor, e chegamos ao século XVIII e existem os documentos, as memórias paroquiais de 1758, que nos permitem identificar a existência de, enfim, cerca de uma dezena de moinhos ao longo da Ribeira de Longuemel e da Ribeira de Sor, portanto moinhos de água de rodízio. Mantiveram a sua importância ao longo do século XIX e inclusivamente do século XX, como dizia. Em meados do século XX ainda existiam cerca de 50 moinhos a laborar no concelho. Entretanto tinha surgido a moagem industrial, com a fábrica de moagem de cereais e descasque de arroz de Ponte Sor. Onde esteja lá, precisamente, onde está instalado o Centro de Artes e Cultura. Essa moagem, em particular a secção de moagem de farinha em rama, era utilizada pelos moleiros, sobretudo no verão, quando havia pouca água na ribeira para fazer mover os moinhos de água de rodízio. E, portanto, os moleiros iam com o cereal até à fábrica, devido já à energia elétrica, e moíam aí o cereal, mas permaneceram, como digo, os moinhos a funcionar, a laborar, até eventualmente às décadas de 60, 70 do século XX. Essencialmente moinhos de água de rodízio, como dizia. São os mais conhecidos. Os mais conhecidos. Se calhar o cidadão comum, a imagem que tem são dos moinhos da Ribeira. Exatamente, os moinhos da Ribeira, e aqui onde são particularmente os moinhos de Tramaga, os conhecidos moinhos de Tramaga, para os quais nós encontramos referência documental desde os meados do século XIX. O mais conhecido em finais do século XIX e inícios do século XX seria o moinho da Sobreira, que era utilizado inclusivamente pela família Robinson de Porto Alegre e pelos trabalhadores da fábrica como um local aprazível para práticas balneares no verão. Mas de facto os conhecidos moinhos de Tramaga, que ainda hoje, por exemplo, integram um dos nossos percursos pedestres, marcam assim a memória local, digamos, ou até regional. Mas para além dos moinhos de água, como dizia há pouco também, existiram menos conhecidos no território do concelho moinhos de vento. Realmente aquele que provavelmente mais se conhece é o de Foz de Irrão, que foi recuperado, como já dissemos há pouco, mas existiram também moinhos de vento em Montargil, um em Barreiras, portanto nos arredores da antiga vila de Ponte de Sor, que aparece referido na documentação no final do século XIX, e também moinhos de vento em Alveias, que ainda permanecem na memória local e que foram, por exemplo, objeto de uma regulamentação ou postura municipal que obrigava os moleiros de Alveias, dos moinhos de vento de Alveias, a só moerem o cereal vindo de fora da freguesia, depois de já terem moído o cereal produzido pelos agricultores da freguesia. Isto é uma referência que se encontra numa carta dos anos 70 do século XIX. Estamos praticamente a terminar a nossa história dos moinhos. Quem quiser visitar o moinho, neste momento no concelho, o que é visitável para conhecermos um bocadinho desta história, quer dos moinhos de vento, quer dos moinhos de rodízio? Sim, portanto, a história e o património dos moinhos são abordados quer no Centro Interpretativo de Molinologia de Foz de Irrão, quer no Museu Municipal de Ponte de Sor, que é um museu polinucleado, portanto tem o seu núcleo central no Centro de Artes e Cultura, mas que tem também um núcleo externo no moinho de água da zona ribeirinha de Ponte de Sor, que é visitável mediante a marcação e onde abordamos a história e o património dos moinhos, também numa perspectiva de património de natureza, porque os moinhos, em particular os moinhos de água, estão inseridos numa paisagem natural que está em parte classificada, faz parte do sítio de interesse comunitário de Cabeção,
e tem uma riqueza em termos de flora, fauna, habitats naturais que também queremos valorizar, também na perspectiva de educação ambiental. Portanto, estes dois equipamentos são essenciais. E depois é também possível visitar o Moinho de Vento de Foz de Irrão, penso que também mediante marcação. Doutora Ana Isabel Silva, muito obrigado pela sua participação nestas conversas informais do Portugal Air Summit 2024. Daqui a pouco vamos aqui falar de educação, vamos falar de cultura, vamos também falar de Ponte Sordo, do seu conselho, do presente e do futuro.